Father in heaven today, Nosso amado Pai que estás we nos céus hoje, come with humble hearts, aproximamos-nos de Ti com humildade, asking you to pour out your Spirit. pedindo, Senhor, que derrames o Teu Espírito. Strengthen us to do your work. Prepara-nos para fazer o Teu trabalho. May the Spirit open our eyes to the possibilities in our own lives and in our churches and in our communities. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para vermos as possibilidades nas nossas igrejas, na nossa comunidade e à volta de nós. May this afternoon series be a great blessing to us personally. E que aquilo que vamos viver esta tarde seja uma bênção pessoal para cada um de nós. May we get a vision that is life-changing. Que tenhamos uma visão, Senhor, que muda a nossa vida. In Christ's name, Em nome de Jesus. amen. Amém. You may be seated. Podem sentar-se. We're studying the great principles of evangelism from the book of Acts. Estamos a estudar os grandes princípios do evangelismo no livro de Atos. And we discovered the difference between a principle and a method. E já vimos qual é a diferença entre um princípio e um A método. principle can be eternally applied in any situation, Um princípio pode ser aplicado eternamente em qualquer situação, where methods can vary from generation to generation and from culture to culture. enquanto que os métodos podem variar de geração em geração e de cultura em cultura. We learn 5 eternal principles. Aprendemos 5 princípios eternos. First, Primeiro, churches grow when there is a spiritual renewal. as igrejas crescem quando vivem reavivamento espiritual. Secondly, churches grow when members are equipped and trained for service. Segundo, as igrejas crescem quando os membros estão equipados e preparados para o serviço. Thirdly, churches grow when there is broad-based, multifaceted community outreach. Em terceiro, as igrejas crescem quando o trabalho da igreja pode assumir métodos e formas diferentes. Fourthly, churches grow when there is intentional, planned reaping events. Em quarto, as igrejas crescem quando existem projetos planejados de evangelismo. And fifthly, churches grow E em quinto, as igrejas crescem when new members are nurtured. quando os novos membros continuam a ser alimentados e preparados. Now, we've been studying especially that first principle of revival. Temos estado a estudar principalmente aquele primeiro princípio de And we've reavivamento. seen that revival occurs as we have a primacy of God's Word, as we restudy God's Word. E temos visto que realmente esse reavivamento acontece quando damos a primazia à palavra de Deus e ao estudo da palavra de And Deus. this morning we were studying how to make Bible study the center of local congregations. Esta manhã estivemos a ver como tornar o estudo da Bíblia como algo de central nas nossas And I congregações. gave you some suggestions on how to do that. Dei-vos algumas sugestões para o fazermos. Then we were studying intercessory prayer and its power. Depois estivemos a estudar o poder da oração de intercessão. And we talked about why pray. E falámos da importância do porquê de orar. If God is doing everything He can to save people before we pray, why pray? Se realmente Deus pode e tem todo o poder para salvar as pessoas antes de orarmos, então porquê orar? And we discussed this morning the great controversy between good and evil. E falámos desta manhã do grande conflito entre o bem e o mal. And we also talked about prayer chains and prayer lists. Falámos também das cadeias de oração, das listas de oração. And I mentioned to you this morning that many medical scientists are becoming believers because of the studies done in intercessory prayer. E disse-vos esta manhã que há muitos cientistas na área da medicina que estão a tornar-se crentes em relação à importância da oração. In 1980, there were 3 medical schools in the United States that taught classes on intercessory prayer. Em 1980 havia apenas 3 faculdades de medicina nos Estados Unidos que falavam sobre a importância da oração. Of the hundreds of medical schools, just 3. Das centenas de escolas, havia apenas 3. This year, there are 79 medical schools that teach courses on intercessory prayer.
Este ano existem 79 faculdades que falam precisamente da importância, ou que têm aulas que falam da importância da oração de intercessão. What's happened? Why? O que é que está a acontecer? O porquê? There have been 200 scientific studies in the United States and around the world on intercessory prayer. Ultimamente tem havido aproximadamente 200 estudos sobre a oração de intercessão dentro desta área da medicina. 2/3 of those studies indicate that when you pray, something happens medically that doesn't happen when you don't pray. 2/3 destes estudos demonstram que quando nós oramos, acontece algo a nível da medicina que não acontece quando nós não oramos. Now, let me give you some examples of those studies. Deixem-me dar-vos alguns exemplos sobre estes estudos. In 1982 and 1983, Em 1982 e 83, Dr. Randolph Bird studied 393 patients. o Dr. Randolph Bird. Randolph Bird Yeah, it was a cardiologist, a heart era specialist. cardiologista e especialista do coração And he studied 393 patients. e estudou 393 pacientes. Each of these patients had had a heart operation. E cada um destes pacientes tinha sido operado ao coração. And in that heart operation, they had a replacement of arteries that were clogging the heart. E nestas operações, todos eles tinham sofrido transplantes de artérias que estavam a coagular, a entupir a passagem do sangue. So Dr. Bird wanted to study their recovery from that operation as it related to intercessory prayer. E o Dr. Bird quis então estudar a maneira como eles iriam recuperar destas operações relacionadas com a oração de intercessão. So he divided the group in half. Então dividiram o grupo ao meio. Now, half of the group were prayed for, and the other half of the group were not prayed for. Agora, metade do grupo estavam-se a orar por eles e a outra metade do grupo ninguém estava a orar por eles. Now, the group that was being prayed for did not know they were being prayed for. O grupo pelo qual se estava a orar não sabia que estavam a ser alvo ou que estavam a ser objeto And the de group oração. that was not being prayed for didn't know they weren't being prayed for. Assim como que o grupo por quem ninguém estava a orar também não sabiam que ninguém estava a orar It's por called eles. a double-blind study. Chama-se a isto um estudo duplamente cego. Quer dizer, eles não sabiam que estavam a ser alvo dessa investigação. Now, here's why that was important. E é por isto que era tão importante. Many atheistic doctors were telling their patients, Muitos médicos ateus estavam a dizer aos seus pacientes: we don't believe in God, nós não acreditamos em Deus, but the evidence for answered prayer is overwhelming. mas a prova de que as orações são respondidas é uma constatação. We don't believe in God, Nós não acreditamos em Deus, but you pray. mas você ora. Why? Porquê? Because when you pray, Porque quando você it's a ora, form of positive thinking, é um modo de pensamento positivo. and that releases positive chemicals in your brain, Isso liberta químicos positivos no seu cérebro and they heal the body. e eles curam o corpo. So although there is no God, Então, apesar de não haver Deus, you pray, você ora and that'll be positive thinking, e isso lhe trará um pensamento positivo, and that'll release these chemicals and it'll help to heal your body. de modo a libertar esses químicos positivos para curar o seu corpo. Because the mind and body have a close relationship. Porque a mente e o corpo estão intimamente relacionados. But how can you heal your body Mas como é que podemos curar o if you corpo don't know you're being prayed for? se não sabemos que estão a orar por nós? So Dr. Randolph Bird, Então o Dr. Randolph Bird, this cardiologist, este cardiologista, didn't tell the people who were being prayed for they were being prayed for. não disse a nenhum deles, àqueles que estariam a ser objeto de oração, que iriam orar por And he eles. didn't tell the people who weren't being prayed for they were not being prayed for. E também não disse àqueles que não iriam ser objeto de oração que ninguém iria estar a orar por eles. Now let me read you the results of the study. Deixem-me ler-vos os resultados do estudo. The intercessory prayer team prayed for the specific names of cardiac patients. A equipa de... They prayed for specific names. Eles oraram por nomes específicos And these people were in the hospital recovering from the operation. e essas pessoas recuperaram da operação. Now, the results were remarkable. Os resultados foram realmente remarcáveis. Prayed for patients, Orar pelos pacientes suffered less heart failure, fazem com que haja menos fracasso, they required less days in the hospital, têm que estar menos tempo no hospital em recuperação, they had fewer episodes of pneumonia after their operation, há menos casos de pneumonia,
pneumonia depois da operação, They needed less medication. precisavam de menos medicação And in every parameter measured, they were positively affected by prayer. e em todos os parâmetros que se poderiam medir, eles realmente estavam à frente em relação àqueles por quem não se orou. When the Southern Medical Journal of the United States reported on this, Quando um dos jornais médicos de Southern Southern Medical Journal, Medical Journal, they said, eles disseram if this were a new drug, que se esta fosse uma nova droga, if you could put the results of prayer in a pill, se pudesse colocar esses resultados num comprimido, we would say that it's one of the most remarkable breakthroughs in recovery after heart attacks. poderia dizer-se que foi um dos maiores avanços no que diz respeito à recuperação depois dos ataques cardíacos. Intercessory prayer is changing the thinking of many in the medical community. A oração de intercessão está realmente a mudar a mente e a visão da comunidade médica. The Mid-America Heart Institute in Kansas City, Missouri, Mid-America Heart Institute, Vocês ouviram o nome? the É o mesmo. America Heart Institute, O Instituto Americano de Coração, Kansas City, Missouri, em Kansas City, no Missouri, did a similar study on prayer. fez um estudo semelhante sobre a oração. In this study, E neste estudo, patients were chosen os pacientes foram escolhidos and they were assigned to prayer groups. e foram também realmente divididos por grupos de oração. Foi-lhes dados grupos de oração. Now, the results were so remarkable Os resultados foram de tal maneira extraordinários that the scientists did a statistical study que os cientistas fizeram estudos estatísticos and they said this: e disseram o seguinte: the possibility a of possibilidade these positive results destes resultados tão positivos, without prayer sem oração, is a ratio É- of 25 to 1. está numa proporção de 25, 25 to 1. de 25 para 1. In other words, Noutras there's only 1 in 25 possibilities that without prayer you'd get these results. há apenas uma em 25% de possibilidades de se conseguir esses resultados sem a oração. Now, there is a doctor by the name of Dr. Levicki. Existe o Dr. Levicki, 2001, que em 2001 he studied almost 4,000 patients. estudou aproximadamente 4.000 pacientes He gave their names to prayer groups, e deu os seus nomes a grupos de oração and he wanted to find out e queriam descobrir these people had bloodstream infection, que essas pessoas tinham infecções infection of their blood. do seu sangue. And this is what he discovered. E foi isso que eles descobriram. When they were prayed for, Quando se orava por eles, their time in the hospital was shortened. It was shortened dramatically. o tempo que eles passavam no hospital diminuiu drasticamente. Now, one of the most interesting studies was this. Um dos estudos mais interessantes é o seguinte. You'll have fun translating this one, I know. Ele diz que vai ser Took engraçado eu place in traduzir isto. Korea, Algures na Coreia, in the Cha General Hospital. no Hospital Cha. General Cha. Cha, A Cha, Korean name. Okay. é um nome coreano, It was done on women. foi feito em mulheres. Do you know what in vitro fertilization is? Sabem o que é fertilização in vitro? Yeah, that's good. Okay, in vitro fertilization. Now, this is what happened. These women could not get pregnant. Estas mulheres não podiam engravidar, And so they would go to the hospital foram ao hospital and receive in vitro fertilization to get pregnant. e receberam a fertilização in vitro para poderem engravidar. Now, the question is, A pergunta é a seguinte: if you use in vitro fertilization se utilizar fertilização and you in vitro pray for a woman, e se orar por uma mulher, is the likelihood of her getting pregnant greater? a probabilidade de ela ficar grávida é maior. That's what they wanted to find out. Era isso que eles queriam descobrir. Now, none of the doctors Nenhum dos in this médicos study neste estudo were religious people. era religioso. They were not involved in the study. Não estavam envolvidos diretamente no estudo. But the names were assigned Mas os nomes foram entregues of half of the women. de metade das mulheres And the other half of the women, the names weren't assigned. e o nome das outras mulheres não foram entregues para Now, a I oração. want to read you the scientific results of the study. Eu quero ler-vos os resultados científicos deste And I'll estudo. read it just like the study reported it. E vou lê-lo tal como ele nos é trazido. The women were between 26 and 46 years old. As mulheres tinham uma idade entre os 20 e 26 26 anos. 46. 26 e 46 anos. They were blindly enrolled in a randomized trial.
So they didn't know they didn't know they were being prayed for. Elas não sabiam que se estava a orar por elas. This is from December 1998 to March 1999. Isto é de dezembro de 1998 a março de 1999. And none of the doctors were employed by religious organizations. E nenhum dos médicos estava envolvido com nenhuma organização religiosa. No religious organization conducted the study. Não havia nenhuma organização religiosa por detrás deste estudo. None of the doctors requested advice from any religious group. Nenhum dos médicos quis aconselhar-se com nenhuma organização religiosa. Now, the average success rate for in vitro fertilization in Korea is 26%, 26%. A taxa de sucesso na fertilização in vitro é de 26%. 26%. Now, this is what happened. When the women were prayed for, E então aconteceu o seguinte: quando se orava pelas mulheres, their pregnancy rate doubled and it went to 50%. a taxa de probabilidade de elas engravidarem aumentou ou duplicou, chegando aos 50%. Gentlemen, be careful what you pray for. Senhores, tenham cuidado com aquilo por que oram. You may have twins or triplets. Podem ter gêmeos ou trigêmeos. Be very careful what you pray Tenham for. muito cuidado com aquilo que pedem a Deus. The scientific world today O mundo científico hoje is leaning now to saying está realmente a admitir there is something that happens when you pray that doesn't happen when you don't pray. algo acontece quando oramos que não acontece se nós não orarmos. Jesus said the rocks would cry out. Jesus disse que as próprias pedras falariam. The scientific community A comunidade that has científica been rock hard solid against Christianity, que tem tido os corações duros como pedras em relação ao cristianismo, seeing these studies, ao ver estes estudos, many of them are now saying muitos deles agora there dizem: is something supernatural about prayer. existe algo na oração que é sobrenatural. There are things that happen when we pray that don't happen when we don't pray. Há coisas que acontecem quando nós oramos que não acontecem se nós não orarmos. Ellen White's statement in Great Controversy, page 525. Ellen White diz no Grande Conflito, na página 525, is coming true. que é verdade e que está-se a tornar real. God will do, Deus fará, in answer to the prayer of faith, em resposta à oração da fé, that which he would not do aquilo que Ele não faria if we did not thus pray. se nós não orássemos. God moves when his people pray. Deus age quando o seu povo ora. So lead your people into prayer. Portanto, levemos o nosso povo à oração. Now, we've talked about prayer chains. Falámos de cadeias de We oração, talked about the prayer lists. falámos das listas de oração. One of the things that we've been doing recently Uma das coisas que temos feito is ultimamente prayer groups. são grupos de oração. There is special power Há um poder especial when people meet together quando o povo se reúne and pray in groups. e oram em grupos. If you take your material that we've given you Se abrirmos o nosso manual, and please turn to page 11, na página 11, there is special power há um poder especial when God's people pray together. quando o povo de Deus ora reunido. And you're taking your material and you're turning to page 11. Vamos abrir então o nosso manual na página 11. When we kneel down together and seek God, Quando nós nos ajoelhamos e procuramos there is Deus, special power. há um poder especial. Notice, for example, Reparem, por exemplo, page 11 in your material, página 11 do nosso manual, middle of the page, a meio da página, there is a statement by Ellen White há uma citação de Ellen White, where she says, onde ela diz: there is necessity for diligence in prayer, let nothing hinder you. há necessidade de diligência na oração, que coisa alguma dela vos detenha. Now, if you will turn in your material to page, there is a chapter 3, called The Power of the Holy Spirit in Intercessory Prayer. No nosso manual, se procurarmos o capítulo 3, This material is for you to take your church members through. este material é para nós utilizarmos de maneira a podermos partilhá-lo com os nossos It's membros de chapter igreja. 3, The Power of the Holy Spirit in Intercessory Prayer. Capítulo 3, o poder do Espírito Santo e a oração intercessória, página And it's an 25. entire chapter that I've written for you to take your people through on prayer and intercession.
E é todo um capítulo que eu escrevi para que possamos partilhá-lo com o nosso povo sobre o poder da oração intercessória. If you turn to the last pages of that chapter, Se neste capítulo chegarmos às duas últimas páginas, I think they should be about page 34 and 35. deve ser aproximadamente entre a página 34 e Let me 35. check the Portuguese translation. Deixem-me Yes. só ver. But let's go first to page 33. Mas vamos antes à página 33. Page 33. 33, página 33. And I want to point out just a few things for you there on page 33. Eu gostaria que pudéssemos ver na página 33 algumas coisas. Well, let's go to, yes, page 33, and you'll notice that I've quoted on the bottom of the page Matthew 18, verse 19 and 20. Uh, Matthew chapter 18, Mat- 19 and 20. Let me just check and see if it's on page 33 or not. Está na página Okay, 32. 32. Page 32. 32. Sometimes the pages don't match up exactly. Page 32. Página 32. Page don't 32. worry. And let's look up, if you have your Bible, middle of the page, I want you to look at Matthew chapter 18, verse 19 and 20. Vamos então abrir o nosso manual na página 32 e a meio da página vamos ler o texto de Mateus capítulo 18, versículo 19 até o versículo 20. Notice Matthew chapter 18, we're going to read verse 18, and then I'm going to read verse 19 and 20. Mateus 18, eu vou ler o versículo 18 e depois 19 e 20. If you look at verse 21st, it says, Se olhamos primeiro para o versículo 20, For where diz 2 or 3 are gathered together in my name, I'm in the midst of them. que onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. I've heard many people say Ouvi muitas pessoas dizer they go to a prayer meeting or they go to church, que vão a uma reunião de oração ou que vão à there's only igreja 2 or 3 people there, e que só há duas ou três pessoas and they ali. say, oh, if we gather in Jesus' name and 2 or 3 people, God's in the midst of us. Então eles dizem, se nós formos dois ou três, nos reunirmos dois ou três em nome de Jesus, Ele estará no nosso meio. Did you know that was a misinterpretation of that text? Sabem que essa é uma má interpretação desse texto? This is not talking about a few people gathering and Jesus being in the midst of them. Deus não está aqui a falar de uma reunião de poucas pessoas e para que Jesus esteja no meio delas. You know what this text is talking about? Sabem de que é que este texto está a falar? A prayer band. De uma A prayer band. A de um group, grupo de a oração. group of people praying. Um grupo de pessoas em oração. There are 2 or 3 people praying. São dois ou três orando. And it says when 2 or 3 people gather to pray. E diz que quando dois ou três se reunirem Jesus is in para the orar, midst. Jesus estará Now no let's seu go back meio. and look at verse 18. Vamos ver o versículo 18. Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Em verdade eu vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. e tudo o que desligarem na terra será desligado no céu. As we kneel to pray, Quando nos ajoelhamos para orar, bind Satan nós afastamos, cegamos Satanás and we loose the power of God. e permitimos que o poder de Deus haja. So you bind Satan in your prayers. Quer dizer que quando oramos, nós amarramos You Satanás loose the power of God through your prayers. e permitimos que o poder de Deus atue. Then he says in verse 19, Então depois diz no versículo again I 19, say to you, posso dizer-vos em if verdade, 2 or 3 agree on earth concerning anything they ask, it'll be done for them of my Father in heaven. que se dois ou três estiverem dois ou três dentre vós na terra estiverem de acordo em relação a alguma coisa, será assim feito pelo meu Pai que está nos céus. So 2 or 3 people are on their knees. Logo, se dois ou três estiverem de They are joelhos praying em oração, that Satan's influence a influência de Satanás will not touch the neighbor that they're studying the Bible with. não irá tocar no vizinho que está a estudar a Bíblia. 2 or 3 people are praying Se dois ou três estiverem em that oração, Satan's influence will not touch a son or daughter. a influência de Satanás não irá tocar no filho ou na filha. And the strong man Jesus binds Satan. E o Todo-Poderoso Jesus amarrará Satanás. And the strong man Jesus looses his angels. O Todo-Poderoso Jesus irá enviar os seus anjos. That's where the Bible says where 2 or 3 are gathered, I'll be in the midst of them. E é então aí que a Bíblia nos diz que quando dois ou três se reunirem
em nome de Jesus, que Ele estaria Now, no if seu you meio. turn to the next page, page 32, Agora, se virarmos e se formos ver na página 32 and you look toward the bottom of the page, e formos ver um pouco mais no fundo da página, it says, Ellen White says, Ellen White diz: why do not two or three plead with God porque não se reúnem 2 ou 3 para interceder com Deus for the salvation of some special one and then still another? pela salvação de alguma pessoa em especial e ainda mais outra. So here you have a fulfillment of Matthew 18, verse 19 and 20. Estamos a ver aqui o cumprimento de Mateus capítulo 18, 19, versículo 19 e 20, In prayer bands, em grupos de oração. two or three are kneeling together, Somos 2 ou 3 ajoelhados juntos, and we're pleading with God estamos ali em intercessão for the com Deus salvation of some special person and then another. pela salvação de alguma pessoa e depois de mais outra pessoa. Do you have a prayer list? Tem uma lista de oração, Pastor, pastor? do you have a prayer list? Tem uma lista de oração? Have you written down 3 or 4 or 5 names of people you're praying with? Já escreveu nessa lista o nome de 2 ou 3 pessoas por quem esteja a orar? Are you meeting with 2 or 3 other people each week? Tem-se encontrado com mais 2 ou 3 pessoas cada semana, Seeking God for the salvation of that special one. procurando Deus pela salvação dessas pessoas. In 1 Samuel chapter 12, verse 32, Em 1 de Samuel, no capítulo 12, versículo Samuel says this, 1 de Samuel, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. que Deus não me It's really a permite. powerful text. 1 de Samuel, 1 Samuel no capítulo 12, chapter 12, versículo 23. verse 23, 23. 23. 1 Samuel 12, 23. 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. God calls us to be mighty intercessors. Deus chama-nos a ser intercessores de poder. Do you have a prayer list? Temos uma lista de oração. It's a wonderful thing É algo de to extraordinário. write out a prayer list Poder escrever uma lista de oração and seek God with somebody else. e procurarmos Deus para lhe apresentar essas pessoas. Get a prayer partner. Vamos arranjar companheiros de Oh, I oração. pray that every Seventh Adventist church Eu oro para que cada igreja adventista do will sétimo have dia groups of people that are praying. tenha grupos de pessoas que They'll oram, have their prayer lists. que tenham as suas listas de They will oração, watch God work miracles. de modo a verem Deus operar milagres. Now, when we prepare for evangelism, Quando nós nos preparamos para o 6 evangelismo, months before our evangelistic meetings, 6 meses antes das nossas conferências we evangelísticas, dedicate one night a week. nós dedicamos uma noite por All of semana. our church members come to the church. Todos os nossos membros de igreja vêm à igreja. Some stay at the church and have prayer bands. Alguns ficam na igreja e têm grupos de Some go oração. out and give out literature. Alguns saem para distribuir literatura. Some go out and give Bible studies. Alguns saem para fazer estudos Some go out and bíblicos. visit former Adventists. Outros irão fazer visitas a antigos Each adventistas. member is involved in some small group of service for Christ. Cada membro está envolvido em algum tipo de grupo de serviço para Cristo. We call this soup and salvation. Nós chamamos a Supa isso e salvação. sopa, sopa e salvação. So here's why. Wherever the members are, Onde quer que os membros we estejam, tell them, nós you dizemos, come to the church at 6 o'clock that night. venha à igreja às 6 horas nessa You come noite. from work. Você sai do When trabalho, you arrive at church, quando chegar à igreja, we have soup and bread or Nós- salada. nós temos sopa, pão ou salada. Feijões, rice, you know. I know what food is. Eu sei o que é I don't know comida. much about Portuguese, but I know the food. Não conheço muito português, mas conheço um bocado de comida If portuguesa. you are an international traveler, the first thing you do is learn the names of food in different languages. Quando viajamos muito, uma das primeiras coisas que fazemos é aprender o nome da comida nas diferentes So the línguas. members come to the church. Então os membros vêm à 6 igreja o'clock at night. às 6 da noite Some ladies are making food for them. e existem algumas senhoras a They preparar eat comida. sopa and salada. Fazem sopa, And salada. we have wonderful time together. E temos um tempo maravilhoso juntos. We have special meeting for the children. Temos algo de especial para as crianças. Then I talk to them about witnessing. Depois falo com eles, com as crianças sobre A testemunho. small group stays at the church. Um pequeno grupo fica na igreja. We give them names to pray for. Damos-lhe nomes para poderem orar 3 por are praying eles. here, 3 are praying here, 2 are praying here, 2 are praying here.
3 oram num lado, 3 oram noutro sítio, mais 2, Sometimes mais they 3 pray grupos. 30 minutes, 1 hour. Há vezes que eles chegam a orar meia hora ou 1 hora. Then some of us are going out to visit former Adventists. E alguns de nós saímos para visitar os adventistas But afastados. those who are praying for the names of those former Adventists. Mas aqueles que ficaram a orar, estão a orar por esses adventistas Some of them are afastados. praying for the youth of our church Alguns deles estão a estudar pelos jovens da nossa who may not know igreja, Jesus. que podem ainda não conhecer Some of them are Jesus. praying as we go give out literature. Alguns ficam a orar enquanto nós distribuímos See, literatura. not everybody can give a Bible study, but everybody can do something. Nem todos podem dar um estudo bíblico, mas todos podem fazer alguma Some of coisa. our members are going out to show videotapes to others. Alguns dos nossos membros saem para apresentar vídeos a outras pessoas. But everybody is doing something. Mas todos estão a fazer algo. So one night a week, Uma noite por the church semana, gathers. toda a igreja se We say reúne for the next 6 months we'll not have our regular prayer meeting. e dizem durante os próximos 6 meses não teremos a nossa reunião de oração normal. We say to every church member, Dizemos a cada will membro de you igreja, commit for 6 months, pode comprometer-se por 6 meses, only for 3 hours, apenas por 3 to horas, give 3 hours to Jesus? dar 3 horas a The Jesus. church members sign a card. E os membros de igreja assinam um For the cartão, next 6 months, I give 3 hours to Jesus. dizendo que durante os próximos 6 meses irão 3 dar hours 3 in horas a witness. Jesus. They come to the church. Eles vêm à igreja, We eat together. reúnem-se, I give them instruction in witnessing. eu dou-lhes instrução a nível de Then the evangelismo, groups break up and they go out. então os grupos dividem-se e saem para o Well, in trabalho. Los Angeles, Em Los Angeles, Larry was very disappointed. Larry estava muito desapontado. He had gone out for 2 or 3 weeks. Ele já estava a sair, fazia 2 ou 3 Nobody would semanas, open their door. ninguém lhe abria a porta. They would not take Bible studies. Ninguém queria receber estudos bíblicos. Larry was on a Bible study group. E o Larry estava num grupo de He estudos came back the bíblicos. first week. The first week after he went out, he came back. Depois de ele ter saído a primeira He said, I semana, didn't get a voltou Bible study this week, e disse que não tinha conseguido nenhum estudo nessa but I'm still semana. encouraged. I'll get one next week. Mas continuava encorajado, vou conseguir But uma after próxima 3 semana. weeks, Mas depois de 3 people semanas, shutting the door in his face, depois das pessoas lhe fecharem as portas na he cara, was very discouraged. ele estava muito desencorajado. Almost didn't come back the 4th week to go out. Ele quase não quis voltar para voltar a sair na 4ª semana. But when he came back, Mas quando voltou, the prayer group said, o grupo de oração disse, Larry, we are going to pray for you. nós vamos orar por ti. And all of these little groups are going to be praying, Dear Jesus, give Larry a Bible study tonight. E cada um destes pequenos grupos vão estar a orar, Jesus dá um estudo bíblico ao Larry hoje. When the night was over, Quando a noite chegou ao Larry fim, came back to the church. o Larry voltou à All the igreja, prayer groups gather around him. todos os grupos de igreja de oração foram ter Did you com get ele a Bible study? e perguntaram-lhe, Did you então, get a Bible study? conseguiste um estudo bíblico? No. Não. I got 2. Consegui 2. He was so excited. Ele estava tão entusiasmado. When you see God answering prayer. Quando vemos Deus responder às orações, I was holding evangelistic meetings in Hawaii. eu estava numa série de conferências evangelísticas no Havaí Brother Simeone e o irmão Simeão made his prayer list. fez uma lista de oração. His wife was the first name on it. A sua esposa era o primeiro nome da lista. You see, he had been an Adventist. He was an Adventist. Ele era He adventista, left the church, deixou a igreja, came back in. mas voltou. His wife was a backslider, A sua esposa, former Adventist. a sua adventista era uma adventista His 3 children afastada. had left the church. Os seus filhos tinham saído da His igreja. grandchildren Os seus netos left the church. deixaram a igreja. And so we began to pray for them. E então começámos a orar por eles. One day he came to me, Pastor, Dia ele vem ter comigo e disse-me, pastor, would you go visit quer ir visitá-lo? my family? A minha família. They're coming to the meetings. Eles vêm à reunião. There are 28 of them. São 28. We will gather in one home. Estaremos todos reunidos So num they só lar. E assim foi. First the Reuniram-se. little ones, Primeiro os mais pequeninos, the great-grandchildren, os bisnetos, then the grandchildren, depois os netos, then the children, os filhos then he and his wife. e ele e a sua And they would esposa. feed me great Hawaiian meals. E arranjaram uma mesa cheia de refeições, de And I would comida do spend the whole Havaí. evening with the family. E eu passei a noite inteira com a We família. baptized 23 of the 28. Batizámos 23 dos 28. The other 5 were too young, or we would have baptized them too. Os outros 5 eram muito novos, senão também os tínhamos batizado. Prayer makes a difference. A oração marca a diferença. I've given you 3 methods of prayer. Dei-vos 3 métodos de oração. Prayer lists. Listas de You oração. preach on prayer. Preach on prayer. Pregamos sobre Pass oração. out the prayer card. Entregamos o cartão da oração. Every member should have a prayer card in their Bible with names on it. Cada dos membros ficaria com um cartão desses na sua Bíblia com I've os given nomes you an da lista. example of the prayer card.
Eu dei-vos um exemplo de um cartão de You oração. find that example here on page 34. Encontramos aqui um exemplo desse No, 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 cartão no, no, no. na Page página 35. 35. Print that prayer card Podem imprimir este cartão and have your members write names on it. e escrever os nomes dos vossos membros. We talked about prayer chains. Temos falado de cadeias de oração. And you choose a prayer leader, and when you are going out, you can tell that prayer leader where you're going, and they contact the next one and the next one. Basta escolher um líder de oração. Então, quando nós saímos, sabemos que se ligarmos a esse líder de oração, ele vai ligar a mais um líder e esse ligar ainda a outro. And we talked about prayer groups, 2 or Falam- 3 people praying. Falamos também de grupos de oração, 2 ou 3 pessoas em oração. Now, does anybody have any questions about the intercessory prayer ministry before I go to another area? Alguém tem alguma pergunta sobre a oração de intercessão antes de avançarmos? 3 ways you lead your church into revival. 3 maneiras de levar a igreja ao reavivamento. 1, by studying the Word. Primeiro, estudando a palavra de Deus. 2, by intercessory prayer ministry. Segundo, através da oração de intercessão. And 3, by getting them involved in service. E terceiro, envolvendo-os no The serviço. more people get involved, the more they pray. Quanto mais as pessoas se envolverem, mais elas oram. Now, any questions about that first point of spiritual renewal in the local church? Alguma dúvida em relação àquele primeiro ponto do reavivamento espiritual na igreja? Any questions? Alguma pergunta? You ready to move on? Podemos avançar? Okay, let's move to the next area. Vamos então avançar para o Now, próximo at the ponto. end of the day today, we're going to stop at 6:30, Hoje, no fim do dia, vamos terminar às 6h30 and I'm going to give you the last 30 minutes, e vou-vos dar os últimos 30 minutos, and so you can be to ask questions about today. de modo a poderem colocar perguntas sobre But o I'm que going to vemos broaden hoje. that as well. I'm going to broaden the base as well. Not only questions about today, Ok, mas não terão que ser apenas perguntas sobre o que vimos hoje, mas sobre aquilo que temos estado a ver até aqui. but some of you may have questions about the Bible. Talvez alguns de vocês tenham perguntas You sobre a may be Bíblia. working with people, Podem estar a trabalhar com struggling pessoas. over Colossians 2 in the Sabbath or Romans 14 in the Sabbath. Podem estar com algum problema nesses estudos sobre Colossenses 2 e o sábado, ou algum outro, Colossians 2, Romans 14. Romanos 14. You may have people that are hung up on the rich man and Lazarus. Podem ter algum estudo pessoas que estejam com problemas sobre o rico e o Lázaro. You may be struggling with the whole issue with the gift of tongues with the Pentecostal. Podem estar com algum problema se tiverem um estudo com os pentecostais sobre o dom das línguas. I'm going to save the last 30 minutes for questions that are quite general. E vou guardar os últimos 30 minutos para perguntas que nesse sentido sejam mais gerais. Some of you may have questions about the General Conference. You might have questions about our work in China or Cuba or around the world. And so we're going to have a general question and answer period at 6:30. Se calhar alguns de vocês poderão até ter perguntas sobre a conferência geral ou sobre o nosso trabalho a nível mundial. Então esses últimos 30 minutos serão também reservados para esse tipo de perguntas. You can ask me any general questions about evangelism, about our work. Podem-me fazer perguntas gerais sobre evangelismo ou sobre qualquer área do nosso trabalho. I'm going to go for a little while in this session, then we're going to take a break, and then I'll finish this session, and then we'll have general questions. Vamos avançar para já nesta primeira fase, numa nova secção. Depois iremos ter um pequenino intervalo, terminar depois esta secção e então às 6h30 iremos ter esse momento para perguntas gerais. We are studying principles of evangelism, Estamos a estudar princípios de evangelismo. and we've studied the first principle. E estudámos o primeiro princípio. Churches grow As igrejas crescem as they experience spiritual revival. à medida que vivem um reavivamento espiritual. But spiritual revival, Mas o reavivamento espiritual, without members being trained for service, will die very quickly. sem que os membros sejam treinados e preparados para o serviço, também irá morrer So rapidamente. take your manual, please, and turn to page 12. Vamos abrir o nosso manual na página 12, Because we now move to the second principle. porque vamos então ver agora o segundo princípio. Churches grow. As igrejas crescem, We are looking at page 12. estamos a ver a página 12. Churches grow As igrejas crescem when each member is trained and equipped for service. quando cada membro é treinado e preparado para o serviço. Jesus said in Matthew chapter 4, verse 19, Jesus disse em Mateus 9, versículo 19, "Follow me and I will make you fishers of men." Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Every Christian is called to service.
Todo cristão é chamado para servir. When I stand before my congregation now, Quando eu estou diante da minha congregação, I know that God has given a spiritual gift to every member. eu sei que Deus deu um dom espiritual a cada membro. Everybody can't do the same thing, Nem todos podem fazer o mesmo, but everybody can do something for Jesus. mas todos podem fazer algo por Jesus. Every church member Cada membro da has been igreja given a gift by Christ. recebeu um dom de Jesus. My role as a pastor O meu papel enquanto is to pastor help that member discover their gift é ajudar esse membro a descobrir qual é o seu dom and to train them for service. e treiná-lo para o serviço. Everybody has a gift. Todos têm um Some dom. people you and I don't think have gifts. Há pessoas que pensam que não têm dons. They can be mighty soul winners. Podem ser grandes ganhadores de I was almas. traveling in Brazil, Eu viajava pelo Brasil and the conference president of one of the conference said to me, Pastor, e o presidente de uma das conferências disse-me, pastor, I want you to meet one of our greatest soul winners. eu gostaria que conhecesse um dos nossos maiores ganhadores de He almas. has led 1,200 people to Christ in baptism in the Adventist Church. Ele conduziu 1.200 pessoas ao conhecimento da Igreja I Adventista. expected to meet a large, handsome man who was powerfully preaching the gospel. E eu estava à espera de ver um homem bem de boa aparência e que realmente pudesse falar com poder sobre o Evangelho. But this layperson Mas este leigo was a midget. era bem He baixinho. came up to my waist. Ele chegava-me à To cintura talk to him, I had to kneel down to like this, and we were now eye to eye. e eu, para falar com ele, tinha que me colocar de joelhos para podermos estar face a face. And I said to him, E eu disse-lhe, I understand eu that compreendo you are one of the greatest soul winners in Brazil. que seja um dos maiores, que você é um dos maiores ganhadores de almas no Brasil. Oh, yes, he said. Ele disse, sou sim, senhor. What is your secret? Então qual é o seu He segredo? said, very simple. Ele disse, é muito simples. I do this, and I smile. Ele disse, eu faço isto e sorrio. Then I do this. Depois faço isto, He said, I do this, faço isto and then I do e this. depois faço isto. And you won 1,500 souls? E você ganhou You won 1,500 souls? 1.500 almas And you do this, e faz isto and you do this? e isto. You want to be a soul winner? Quer ser um ganhador de I will almas? teach you. Então eu We ensino. will practice. Vamos praticar. Get ready. Preparem-se. Take your hand. Levantem a mão. I know you are a Portuguese man. Eu sei que são I portugueses. know you Portuguese woman. Not very emotional, Eu sei que não são muito emocionais, mas unless you go to a soccer game. a me- a menos que vão ver futebol. They tell me Europeans aren't emotional. A mim disseram que os europeus são emocionais. I look at those soccer games. Eu vejo esses jogos de futebol They are very emotional. e são realmente You just got emocionáveis. to push the right button. É só carregar no botão All certo. right, now get ready. Agora preparem-se. First, you want to be Primeiro. a soul winner. Querem ser Go ganhadores like de this. almas? Don't get nervous. Façam assim, preparem-se. Get ready. Like this one. Assim. Now this one. Agora este. This is now this one. Falta o sorriso. This one. Primeiro este, This one. depois este This one. e o este. This is what the midget told me. Foi isso que o Senhor me disse. I said, what do you mean? O que quer dizer com isso? He said, I gather a small group in my home. Eu tenho um pequeno grupo em minha casa. I didn't preach one evangelistic sermon. Eu ainda não preguei um só sermão I take the evangelístico. video. Levo os I vídeos push it in like this. e coloco assim. I take the finger. Pego no dedo I push the button. e carrego no botão. Then I smile at the people. E depois sorrio para as Pastor! pessoas. Pastor, I use your videos. I use your videos, he said to me. You do all the preaching. ok, é você que faz toda a pregação. Pastor, you preach. Você prega. I don't preach one Eu sermon. não prego um só I just sermão. go like this. Eu só faço assim. Did. And 1,500 people, we won them. E 1.500 pessoas foram ganhas. That man Esse homem doesn't have the gift of preaching. não tem o dom da He pregação, knows how to put the video in. mas sabe como colocar um He vídeo, knows how to push the button. sabe como carregar no The botão. little midget E é goes assim all over pequenino. town. Percorre toda a Come to my cidade. house. Diz às pessoas Come para to virem my à casa house. dele. Come Venham à to my minha house. casa. Venham à minha casa. Venham à minha casa. Come to my house. Venham à minha casa. And the people come. E as pessoas vêm. And he goes, deet, deet. E ele faz tit, tit, tit. And he wins the soul. E ganha as almas. I am university professor, Eu sou um professor universitário, studying for doctorate, have doctorate in theology, doutorado em teologia, evangelism, evangelismo, about winning secular people. sobre como ganhar pessoas secularizadas. And the man just invites the people to his house. E tudo o que ele faz é convidar as pessoas para ir a casa. He just puts the video in. Coloca o vídeo, He just pushes the button. carrega no botão And souls are won for Christ. e almas são ganhas para Cristo. All Jesus had Jesus, was 5 loaves and 2 fishes. 5 loaves, 2 fishes.
Jesus tinha apenas 5 pães e That's all 2 Jesus peixes. had. Era tudo o que Jesus tinha, But it was multiplied in his hand. mas foi multiplicado nas suas mãos. Jesus never asked you to start with what you don't have. Jesus nunca vos pediu para começarem com aquilo que não têm. Jesus always says to you, Jesus diz-vos sempre, use the gifts I've given you, whatever they are. usem os dons que eu vos dei, sejam eles quais forem. Jesus blesses the simplest methods. Jesus abençoa os métodos simples. Every church member Cada membro de has igreja a gift tem um dom that God has given them for que service. Deus lhe deu para o Some serviço. can give out literature. Alguns podem dar literatura, Some can teach small groups. outros podem ensinar em pequenos grupos, Some can get involved in the health fairs and health seminars. outros poderão ajudar nos programas e seminários sobre saúde. Some will give out videos and audio tapes. Alguns entregarão ou partilharão vídeos e cassetes em áudio. What is your role as a pastor? Qual é o teu papel enquanto pastor? It's to help your members find their gifts Ajudar os seus membros a encontrar and to os seus train them dons for service. e treiná-los, Now in prepará-los para o Ephesians serviço. chapter 4, Ephesians chapter 4, Efésios no capítulo 4, there is a biblical job description for pastors. existe a descrição bíblica do qual deve ser o trabalho do pastor. Ephesians chapter 4. Efésios capítulo 4, Ephesians 4 verse 8, Efésios 4, and then no we'll pick up versículo 11 8. and 12 in your manual later. Efésios no capítulo 4, o versículo 8. When Jesus ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Por isso diz que subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Now, what were some of those gifts? Quais foram alguns desses dons? Verse 11. O versículo 11. Now, you'll see verse 11 in your booklet on page 12. Encontramos o versículo 11 no nosso manual, na página 12 do manual, It no fundo says da he página. gave himself some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. A Bíblia diz que ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Now, notice something very carefully. Agora reparem algo com muito The cuidado. English, and I think too the Portuguese, but I'm not sure, but I'll find out. Em inglês, e eu penso que em português também, mas não tenho bem a certeza. The English is a very poor translation. O inglês é uma tradução bastante pobre. It says some pastors and teachers. Diz alguns para outros para pastores e doutores. How does it say it in Portuguese? The same. Portuguese, no good. English, no good. All right, that's why we need Greek. Okay. Vamos need ver the então Greek como é que diz o grego. Temos que ver o que é que o grego nos diz. In English and in Portuguese, Em inglês e em it português, gives you the impression that there are two different gifts. Pastors, one gift, and teachers, second gift. dá-nos a impressão, em português, tanto como em inglês, que existem dois dons diferentes. Existe o dom do pastorado e o dom de ser doutor. Now, the word for and in Greek A palavra para este i que encontramos is em grego kai, K-A-I. é kai, K-A-I. Yeah, if I were spelling it with English letters. Se eu falasse em português, It means either and, significa as apples and oranges, which are two separate things, significa realmente o i no sentido de dizer como se fossem maçãs e laranjas, sendo coisas diferentes, but it also means something else. mas também significa outra coisa. And kai means who are or that is. Who are that is. O So kai, o kai em grego, este i em grego pode também significar isto é. So a much better translation is this. A melhor tradução seria Pastors who are teachers. que ele mesmo deu outros para pastores que são doutores. Pastors with the teaching gift. São It's not two separate things, is the point. professores, depende da tradução. Exatamente, depende da tradução. Exatamente, mestre de ensinar, do ensino. Pastors who are teachers. Pastores que são professores For the equipping of the believers. para o aperfeiçoamento dos santos, For the work of ministry. para a obra do ministério, So the believers do the work of ministry. a fim de que os crentes façam a obra do ministério And they are equipped for their work of ministry by the pastors. e estejam preparados para a obra do evangelho pelos pastores. So you are the pastor of the church, not the minister of your church. Quer dizer que nós somos o pastor da nossa igreja
não o ministro da nossa When igreja. you accept Christ, Quando aceitamos Cristo, you become a minister of the gospel. tornamos-nos ministros do Evangelho. So every church member Quer dizer que cada membro de is igreja a minister of the grace of God. é um ministro da graça de This Deus. is what Peter meant when he said, "You are a royal priesthood, É isso que Pedro nos diz quando diz que somos sacerdócio a real. chosen nation." Somos uma nação eleita. So every believer É por isso que cada is a crente minister of God, é um ministro de an Deus, ambassador for Christ. um embaixador de Cristo. And the role of the pastor E o papel do pastor is to help that individual é ajudar essa pessoa discover the gift of service that God has given them a descobrir qual foi o dom do serviço que Deus lhe deu and release them for service. e libertá-los ou prepará-los para o That's serviço. why the Adventist view of church, É por isso que o ponto, the Adventist concept of church, que a noção adventista de igreja, the biblical concept of church, o conceito bíblico de igreja, is different than the Protestant concept of church. é diferente da visão protestante de igreja. We see church differently. Nós vemos a igreja de maneira When I diferente. stand up on Sabbath morning, Quando eu estou na igreja sábado de my manhã, entire congregation diante da minha is a congregação, congregation of ministers eu sei que é uma congregação de have been ministros called of God to service. que foram chamados por Deus para o serviço. They may work in secular employment to support their families, Podem ter realmente trabalhos seculares para sustentar as suas famílias, but as William Carey, the great missionary to India, said, mas como William Carey, o grande missionário na Índia, disse, he was a shoe cobbler in England. He fixed shoes. He put soles ele on era shoes. sapateiro em Inglaterra And he said, e ele and disse, he put it on a sign in his shop. e escreveu numa placa na sua loja, He said, "I cobble shoes to pay expenses, e ele disse que ele realmente arranjava sapatos para pagar as despesas, but soul winning is my business." mas o meu negócio é ganhar almas. You may be an insurance executive. Podes ser um diretor de uma companhia de seguros, You may be a painter or a mechanic. pode ser pintor ou mecânico, You may be a nurse or a lawyer, pode ser enfermeiro ou advogado, but you are a minister of God. mas é um ministro de Deus. You are an attorney or a lawyer or a nurse only to pay your expenses. É apenas advogado ou enfermeiro para pagar as despesas, But soul winning is your business. mas ganhar almas é o seu Now, negócio. how do I relate to this as an Adventist pastor? E como é que eu relaciono isto com o pastor adventista? Every member has been given a gift, A cada membro foi dado um dom. and my church is a school A minha igreja é uma escola where classes are taught onde são dadas aulas to release the gifts of the members into the community for service. de maneira a libertar ou de maneira a descobrir os dons em cada membro para o serviço da comunidade. Elton Trueblood, the great Quaker scholar. Elton Helton Trubler, Trueblood, great Quaker scholar, brilliant theologian. era um teólogo Quaker, Yes, brilliant theologian, era um teólogo brilhante, world renowned. de renome internacional. He was asked this question: Foi-lhe feita esta pergunta. what will the church of the 21st century look like? Como é que será a igreja do século XXI? He was asked the question: Foi-lhe feita esta pergunta. how can the church make an impact in the 21st century? Como é que a igreja poderá ter impacto no século XXI? This was his answer. E esta foi a sua The resposta. church of the 21st century A igreja do século XXI will change mudará if it's going to make an impact on society. se quer, fazer um impacto, marcar um impacto The na growing sociedade. churches As igrejas que crescem will become mini seminaries vão se tornar em pequenos seminários, with every pastor as the dean of that seminary. onde cada pastor será o reitor desse seminário. Now that sounds a lot like Ellen White. É muito semelhante com aquilo que Ellen White nos diz. If you look at the manual, Se virmos no nosso manual, you will notice that there is a section that I have given to you vão reparar que existe aí uma secção que eu that coloquei, talks about the church of the future. que fala sobre a igreja do futuro. And you'll find it here. Wait a minute. You may not have this particular quotation. Let Esperem. me get it for you. É possível que não tenham aí convosco esta citação. Deixem ver se eu a consigo Let encontrar. me just quote it for you. Deixem-me só lê-la para vocês. Where Ellen White says, and then I'll pick it up for you later rather than taking the time to find it right now.
onde Ellen White ela diz, mais tarde eu depois vou encontrá-la aí para vos dizer onde é que ela She está. says every church will be a training school for Christian workers. Ela diz que cada igreja será um centro de Yes, I have it formação. for you. Page 13. Afinal, eu tenho aqui convosco na página 13, Page 13 in your manual. Here. It's at the top of the page. está realmente em cima da página, na página It says 13, many would be willing to work if they were taught how to begin. e diz assim, muitos teriam boa vontade de trabalhar se lhes ensinassem a começar. They need to be instructed and encouraged. Necessitam ser instruídos e animados. Every church should be a training school for Christian workers. Toda a igreja deve ser uma escola missionária para obreiros Here cristãos. is your calling as a pastor. Está aqui o vosso chamado enquanto pastor, Turn your church. que possam Turn your church into a preparar a training vossa school for igreja workers. numa escola de formação para membros. When you get up on Sabbath morning, Quando chegarmos à igreja no sábado de get manhã up with a passion in your heart, e realmente nos levantarmos com esta paixão no an coração, excitement in your life, sentindo realmente every one of your members esta vontade na nossa vida, cada um dos nossos gifts of membros, God. que eles têm dons da parte de to Deus be released for service. para serem descobertos para o serviço, Every one of those members cada um desses membros has something they can do for Jesus. tem algo que pode fazer para Jesus. Your role O nosso is papel to discover what that is, é descobrir qual é esse to dom, organize them in small groups, organizá-los em pequenos and grupos train them for service. e prepará-los para o serviço. In my first district that I pastored, No primeiro distrito onde eu trabalhei I had enquanto 3 pastor, churches. tive 13 igrejas. My large church, Foram as minhas my maiores grande igrejas. igreja, A minha, grande igreja, my big church, a minha grande igreja had 28 members. tinha 28 membros. My next church, A minha igreja que se seguiu 28 members. tinha cerca de 28 Then I had membros. one church, Depois tive uma igreja 12 members. onde tinha 12 membros. Now that church Essa igreja met in a cemetery. encontravam-se num cemitério. Yeah, met in a cemetery. It was a dead church. Era uma igreja de mortos. Now, for me to get to that church, now But it this was- is true. Não, isto é verdade. The cemetery had a little chapel, O cemitério tinha uma pequenina capela and you had to drive past the gravestones you came to the church. e eu tinha que passar pelas campas para conseguir chegar à igreja. I didn't know who was more dead, Eu não sabia quem é que estava mais the morto. people in the cemetery or the people in my church. Aqueles do cemitério ou as pessoas que estavam na minha igreja. It was a dying church. Era uma igreja que estava a morrer. And we had Sabbath school, but maybe 1 or 2 children. Tínhamos escola sabatina onde teríamos And it was uma down ou in duas the morgue where crianças. they used to have the dead bodies, but the dead bodies weren't there when we had Sabbath school then. E era na parte de baixo, a escola sabatina das crianças era na parte de baixo, na morgue, onde normalmente estavam os corpos, mas durante They a used parte to da put escola the dead sabatina bodies down there. não havia lá mortos. But they weren't there when I was having Sabbath school. Eles não estavam lá durante a escola sabatina. It was a difficult situation. Era uma situação muito difícil. The church kept dying. A igreja estava The conference president continuamente a said to morrer. me, E o presidente da conferência disse: we probably will have to close all 3 churches. provavelmente teremos que fechar as 3 igrejas. It's good for you to go to that district. É bom para ti que vás para esse distrito. It is so far down. É que It is realmente so far down, the only place it can go is up. é que está tão em baixo que tudo pode acontecer nessas igrejas. É subir. We went there, Nós fomos and we lá, began to pray, começámos a orar and we began to ask Jesus e começámos a pedir to a turn that Jesus district around. para poder realmente trabalhar naquela We área. began to ask Jesus to work a miracle. Pedimos a Jesus que operasse um milagre. We gathered our deacons and elders. Reunimos os nossos diáconos e os We anciãos. studied God's word together. Estudámos juntos a palavra de Deus. We believed God Acreditámos that every member had gifts of service. que Deus tinha dado a cada um dos membros um dom para o We serviço. began to organize broad-based ministries. Começámos a organizar o serviço tentando servir em várias áreas We diferentes. followed these principles. Seguimos estes princípios. First year, No primeiro ano, the church of 28 a igreja de 28 membros doubled its membership to 56. duplicou os seus membros para, 50, We para watched 66. God turn that entire area around for Christ. Vimos realmente Deus transformar toda aquela zona. When our members understand Quando os nossos membros that they are compreenderam ministers for Christ, que eram ministros de Cristo, when you begin to train them for service, quando começámos a prepará-los para o when serviço, they reach out into the community, quando eles saíram para trabalhar para a God works comunidade, miracles. Deus fez milagres. In our next session, Na nossa própria I'll share próxima with you sessão, principles of how to turn your church into a training school. vamos partilhar alguns princípios sobre como transformar as nossas igrejas em centros de formação. How to start small Como começar pequenino
and how to see God work a miracle in your church. e como ver Deus operar um milagre na nossa What igreja. classes do you teach first? Que aulas é que nós ensinamos How do you primeiro? teach those classes? Como é que devemos ensinar essas What aulas? if nobody is interested? E se What do you ninguém, do? e se ninguém estiver interessado, o que é que fazemos? Why is it that lay motivation is low? Porquê é que a motivação dos leigos está em I'll baixo? share with you the 3 principles to motivate lay people to get involved. Vou partilhar convosco 3 princípios para motivar os leigos a Why many of envolver-se. them don't want to be involved. Porquê é que muitos deles não se querem envolver? And what they're longing for in their hearts. E de que é que estão à espera? O que é que eles esperam nos seus We're going to corações? take a break for 10 minutos. Vamos tomar um pequeno intervalo de 10 minutes. 10 minutes. Interval. 10 10 minutos. All Intervalo. right. Interval. Okay, a new word for me. 10? Interval. 10. 15. No. Não, 15 não. 10. 10. 10 minutos. 10. 10. 10. 10. Very well, 10. 10. 10 minutos. Ok. Venga aqui. 10 minutos. Tá bom? Até logo.